Olá, bom domingo para você que vai assistir hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir. Não sei quem esse vídeo vai alcançar, mas certamente o Senhor vai falar com alguém. Em nome de Jesus, eu vim compartilhar da palavra, né? Domingo é um dia que muitas pessoas vão às igrejas, né? Tiram esse tempinho para buscar mais o Senhor, buscar a palavra do Senhor. E é o que eu falo, né? Em tempos, sim, difíceis, né? Em que a gente vê o mundo como um todo passando por guerras, rumores de guerras, instabilidade financeira. E como eu também trabalho com pessoas no meu dia a dia, né? Eu vejo como que as pessoas estão carentes de alguma forma, sedentas e necessitadas de ouvir uma palavra que faça diferença e que se mova e que traga um bálsamo, um renovo, uma esperança, né? De que as circunstâncias são passageiras, as tribulações elas são passageiras e que Deus tem algo melhor preparado para nós, né? E quando a gente compartilha da palavra de Deus, o Senhor ele fala conosco primeiro, mas ele faz com que a gente consiga levar a palavra dele para pessoas que às vezes estão sem força nenhuma para buscar por si só, né? Então eu quero sempre que eu puder deixar aqui algo do Senhor para nós, né? Então, recentemente eu estava orando e lendo a palavra e o Senhor falou comigo, saltou aos meus olhos algo que está no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2. E quando nós vamos ver o Senhor falando às igrejas, ele vai falar sempre assim, ao anjo da igreja, e ele menciona o nome da igreja, por exemplo, em Éfeso, escreve, estas coisas diz, e assim sucessivamente, ele vai sempre falar essa introdução. Ao anjo da igreja, tal, estas coisas diz. E quando nós fazemos a junção desses versículos, a palavra de Deus vai dizer assim, estas coisas diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. E aqui estão as junções dos versículos, primeiro, versículo 8º, versículo 12 e 18, do capítulo 2 e do capítulo 3, do versículo 1, versículo 7 e versículo 14. E aqui está falando do Senhor Jesus, né? Está falando quem Ele é, do poder que Ele tem, né? Da pessoa de Cristo, que é Filho de Deus, como que é Ele em glória, né? Tem olhos como chamas de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Vai falar que Ele é o princípio da criação de Deus, então por Ele, para Ele foram criadas todas as coisas por intermédio dEle, o verbo que se fez carne, né? Tá falando sobre os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, tá falando sobre a pessoa dele, as características dele, ele é santo, ele é verdadeiro,
o poder que ele tem a chave de Davi que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, a palavra que eu tenho para compartilhar hoje com vocês é que nada está perdido. Pelo contrário, já foi consumado. Tudo já foi consumado. As pessoas, quando eu era criança, principalmente, a gente ouvia muito assim, de onde viemos, para onde vamos, está tudo na palavra de Deus. Da onde viemos e para onde vamos, está aqui, está na palavra de Deus. E Ele é tudo. Sem Ele, nós não somos nada, nada.